Boa noite. No programa de hoje iremos falar sobre um perigo para a nossa sociedade, um surto de clostridiose. Aflige nossa população e o criminoso é o Clostridium perfringens. Conhecendo o inimigo. O Clostridium perfringens são bastonetes gram-positivos comensais do trato gastrointestinal de homens e animais que, diferentemente da maioria das bactérias do gênero Clostridium, possuem relativa tolerância à presença de oxigênio. Apresentam ainda uma grande capacidade de formar esporos em condições adversas, permitindo assim sua manutenção no ambiente por longos períodos. Existem 5 tipos do Clostridium perfringens, porém, somente o tipo A é o principal criminoso causador de toxinfecções alimentares. O criminoso libera 4 tipos de toxinas. Na verdade, essas são as principais, porque como ele é ardiloso, ele consegue liberar 17 outras toxinas que podem ou não estar intimamente relacionadas aos diversos quadros clínicos observados em humanos e animais. Dentre essas, a enterotoxina, CPE, tem um papel confirmado nos casos de toxinfecção alimentar causadas por Clostridium. A ingestão dessa toxina, purificada por voluntários humanos em um estudo, reproduziu eficientemente a diarreia observada em surtos alimentares, confirmando a sua participação. Mas isso é um absurdo. O Clostridium é comumente isolado de alimentos, principalmente dos produtos cárneos derivados de bovinos e aves. No entanto, as cepas com o gene CPE são poucos frequentes nessas espécies, sendo que seus reservatórios ainda não estão bem estabelecidos. Os músculos são primariamente livres dessas bactérias, porém, devido à sua presença no intestino dos animais e até mesmo no ambiente, podem ocorrer contaminações durante o processo de abate, no varejo ou durante a manipulação domiciliar. Após a contaminação do produto carne, os esporos bacterianos podem sobreviver às temperaturas normais de cozimento. Com isso, germinam e se multiplicam durante o resfriamento lento. Falha na refrigeração, armazenamento em temperatura ambiente ou inadequado reaquecimento. A maioria dos surtos está associada a carnes e produtos cárneos derivados como tortas de carne, molhos com carne e até sopas. A clostridiose não atinge somente o Brasil. Ela atinge também os Estados Unidos, como a terceira mais incidente causa de toxinfecção alimentar. No Brasil, o Clostridium perfringens é relatado como o quarto agente mais frequente das doenças transmitidas por alimentos. Apesar de raramente causar morte, a doença pode ocorrer em forma de surtos de proporções variáveis no caso de fontes de alimentos comuns, além de ser potencialmente fatal em pessoas debilitadas como idosos e crianças. Como age o inimigo? Nós conseguimos um depoimento exclusivo do agente causador de todo esse problema. Ó, o negócio aqui é o seguinte, ó, a gente é barra pesada, tá vendo? Junta uma galera lá, vai lá todo mundo na goma, a gente se junta, vai lá, entra no intestino, fica lá que a gente gosta de ficar lá e aí causa mó fuzuê, mó barraco, a vítima tem aquela diarreia, tem que ser muito louco, tem que pensar antes de se meter com a gente é barra pesada, moro, tá ligado? A gente é assim, ó, nem polícia vem pra cá, você acha o quê? Que os coxinhas vão vir aqui? Tá ligado? Aqui o negócio é sério, é tenso. A enterotoxina é secretada durante o processo de esporulação e age diretamente nas células epiteliais intestinais, causando alteração da permeabilidade e secreção de fluidos. Vale ressaltar que as cepas que possuem o gene CPE cromossomal, responsável pela codificação da enterotoxina, são mais resistentes ao processamento térmico, sendo, portanto, potenciais agentes causadores de surtos alimentares. O esporo do Clostridium perfringens, em contato com o intestino, libera a enterotoxina, e esta é a responsável por agredir as células intestinais e provocar assim as alterações de permeabilidade e secreção. Isto pode ser observado nos sinais clínicos como dor abdominal intensa e diarreias. As vítimas.
E agora, o depoimento das vítimas. Tava tendo churrasco lá em casa. Aí nós esquentou a noite, né, pra comer as carnes. E aí chegou esses clostridios aí, tudo atacou. Ó, vomitei 1, 2, 3 vezes. Olha, desgramado esse bicho. Foi terrível, terrível. Eu senti muita dor abdominal, muita dor. Vômito, vomitava mais de dor. Fiquei 24 horas praticamente desse jeito. Ele te agrediu? Aham, ele me pegou e depois ele entrou em mim e aí depois eu fiz muito cocô, muito mesmo. Mas muito cocô? Muito cocô várias vezes. Tá ok, eu já entendi. Muito obrigada. Não, mãe, já falei que eu não vou adiantar. Oh, mãe, tá gravando, desculpa. Relembrando, a infecção alimentar causada por Clostridium perfringens ocorre devido ao consumo de produtos cárneos contaminados com grande quantidade de esporos, produtores de enterotoxina. A doença possui um período de incubação curto, variando de 24 horas e um curso clínico que varia de 24 a 48 horas. Os sinais clínicos incluem dor abdominal severa e diarreia. Ocasionalmente ocorrem vômitos e não a febre. Acredita-se que, pelo fato de ser uma doença comumente autolimitante e com sintomatologia inespecífica, sua ocorrência seja subestimada na população. Como saber se você foi atacado por este bandido? Quando acontecer um surto alimentar na sua vizinhança, o diagnóstico presuntivo é dado pelas evidências clínicas e epidemiológicas. Já a confirmação laboratorial se dá pela demonstração de Clostridium perfringens em cultura anaeróbica de alimentos ou fezes dos pacientes. Um momento. Temos mais imagens liberadas pela produção. Fique tranquilo que nada vai acontecer. Eu só preciso do seu depoimento, ok? Eu preciso que você colabore. Não avisamos a polícia. Então, por favor, nos diga como é a infecção. Então, como eu tava falando, a gente se junta. Aí, ô chefia, caiu a casa, mano. Os coxinhos estão tudo aí com um monte de gás fisiológica. O que tá acontecendo? Hã? Aí, ó, assim, arrumou pra gente. Essa treta é forte, agora você vai esperar. Não! Corta pra mim! Combatendo o inimigo. O tratamento deve ser sintomático, mantendo o paciente hidratado. A prevenção. Nós entrevistamos a capitã Nascimento, que vai nos explicar um pouco sobre prevenção e controle deste bandido. Os casos de toxinfecção são prevenidos pelo correto cozimento dos alimentos e pelo controle na temperatura de armazenamento e reaquecimento, em especial de carnes e produtos derivados. Deve-se ainda separar utensílios de cozinha, a fim de evitar a contaminação cruzada entre os produtos crus e os produtos que já passaram por cozimento. Por último, deve ser lembrada a necessidade de refrigeração imediata das sobras de alimentos e descartes daqueles que tenham sido mantidos em condições inadequadas. Obrigada.